Meus irmãos eternos em Cristo Jesus, hoje é 15 de abril de 2024, aleluia. Graças a Deus pela oportunidade mais uma vez, né? Pessoal, nós vamos aprender sobre o livro de Filipenses, né? Nós terminamos Efésios, vamos iniciar hoje Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele quem em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe o que me chama mais a atenção? E o que é mais impressionante é ver o apóstolo Paulo pensando nos outros e não em si mesmo, né? E a propósito, esse é um dos maiores princípios: amará o seu próximo. Então, enquanto o apóstolo Paulo ele aguarda o seu julgamento em Roma, os cristãos de Filipos lhe veem à memória e ele se alegra com as recordações que tem desses cristãos que se encontram em Filipos. Ao ler Atos 16, descobrimos que algumas coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo em Filipos poderiam ter deixado lembranças tristes, pois ele foi preso, açoitado ilegalmente, colocado no tronco e humilhado diante do povo. Mas até mesmo essas memórias alegram o coração do apóstolo Paulo, pois foi por meio desse sofrimento que o carcereiro, né, ele conheceu a Cristo, aleluia, justamente por causa do sofrimento em que Paulo se encontrava. Paulo se lembra da Lídia, né? Quem era essa Lídia? Paulo se lembra dela e de sua casa, né? Da jovem serva infeliz, liberta da possessão demoníaca. Era essa a Lídia que Paulo está falando. E também de outros cristãos queridos de Filipos, né? Vale a pena perguntar: será que somos o tipo de cristão que traz alegria ao pastor quando ele se lembra de nós? Será? Assim como essas pessoas traziam alegria ao coração de Paulo, para algumas pessoas pouco importa pastor. Algumas pessoas não têm respeito algum pelo pastor. Mas diante da graça, da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, eu me esforço para viver de acordo com a palavra do Senhor, para ser obediente, para viver
os princípios. Pois vamos ver que em todo o tempo, desde o início até o dia de hoje, o povo de Deus, ele teve um guia, ele teve um líder. E esse líder, a ordenança de Deus para com os liderados é que obedeçam aos líderes, respeitem, sejam submissos aos seus líderes. Porém, algumas pessoas misturam a situação ou certo problema e deixam o espírito maligno falar em sua boca. Aceitam a seta maligna lançada sobre a sua vida. E elas começam a desrespeitarem, a tratarem mal. Eu não devo satisfação para pastor. Mas o que você está fazendo na igreja? Porque toda a comunidade tem uma liderança. É guiado, é conduzido pela liderança, por uma liderança. Então o que você está fazendo na igreja? Se você não respeita o seu pastor, e pouco me importa, pastor, eu devo dar satisfação ao pastor. Não deve satisfação para pastor? Você não respeita pastor? Então você está fora do propósito, está fora do princípio. Vejamos Moisés, quem foi Moisés? Um grande líder, Josué, e assim sucessivamente. E em todo o tempo, o povo tinha que estar debaixo das ordenanças, daquilo que era determinado por essas lideranças. E qual que é a diferença do dia de hoje? Então, que viemos respeitar, amar, ser submisso às nossas lideranças. As nossas lideranças, principalmente os nossos pastores. Aquele que é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Aquele que renuncia os seus momentos de lazeres, momento com sua família, muitas das vezes, renuncia às suas vontades para viver a palavra do Senhor, em te amar como ovelha do Senhor. E a responsabilidade dele é cuidar, é amar, é preservar, é abraçar, é guiar, é conduzir até que Cristo volte. Porque chegará o dia que ele irá apresentar as suas ovelhas, que ele cuidou para o Senhor. E esse dia chegará. Então, para com essa. Tire essa paranoia de Satanás sobre a sua cabeça. Respeite e o ame a sua liderança. Amém? Então veja bem, Paulo ele se alegrava quando se lembrava desses irmãos. Alegrava o coração de Paulo. Uma alegria sobrenatural, satisfatória. Será que a nossa liderança, o nosso pastor, ele pensa o mesmo que Paulo pensava dessas pessoas a qual ele se lembrava? Fica para a sua reflexão, tá? Veja bem, é possível que Filipenses capítulo 1, versículo 5 seja uma preferência à sua cooperação financeira com o apóstolo Paulo. O assunto ao qual ele volta em Filipenses 4,
14. A igreja de Filipos foi a única, veja bem, presta atenção. A igreja de Filipos, ela foi a única que fez o quê ou o que? Escute. Irei falar lentamente. Ela foi a única congregação que, preste atenção, que contribuiu para sustentar o ministério de Paulo. Repreenda sobre a sua vida. Fecha a boca de Satanás. Ir à igreja para dar dinheiro a pastor. É o que nós ouvimos demais hoje. É melhor ir à igreja para contribuir com a igreja e com aquele que está na frente da igreja, que cuida da igreja do Senhor de uma forma excelente, eficaz, do que diz respeito à palavra. Não os lobos devoradores, não os pastores lobos devoradores, mas os pastores que cuidam da igreja do Senhor, no que diz respeito à palavra, de uma forma plena, sincera, transparente e verdadeira. É muito melhor contribuir com esta obra do que ser enganado pelos falsos profetas, pelos lobos devoradores. Então veja que Filipos, a igreja de Filipos, ela contribuiu para sustentar o ministério de Paulo. Então por que eu não posso contribuir com aquele que está na frente da obra, que conduz a igreja do Senhor de uma forma eficaz? É melhor contribuir com aqueles que cuidam da igreja do Senhor do que contribuir com bruxos, do que contribuir com obra de macumbaria, do que contribuir com Satanás. É melhor contribuir com o homem de Deus do que contribuir com o homem enviado por Satanás. Aleluia. Então veja bem, a expressão boa obra em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ela pode ser uma referência a esse compartilhamento de seus recursos. Essa obra foi concluída pelo Senhor. E o apóstolo Paulo estava certo de que o Senhor a continuaria e completaria. Aleluia. Eu creio. Mas não se foge do significado do texto ao aplicar esse versículo à salvação e à vida cristã. Não se foge. Ninguém é salvo pela boa obra. Ninguém é salvo pelas boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação é a obra de Deus na vida do indivíduo, efetuada quando cremos em seu Filho. Aleluia. Nós vamos ver também em Filipenses capítulo 2, 12. Vemos que Deus continua a trabalhar em nós por meio do Espírito Santo do Senhor. Em outras palavras, a salvação compreende uma obra tripla. Primeira, a obra que Deus realiza por nós, a salvação. Segunda, a obra que Deus realiza em nós, a santificação. A terceira, a obra que Deus realiza por meio de nós, o serviço. Eu vou ter que repetir aqui. Primeira, a obra que Deus realiza
por nós a salvação. Segunda, a obra que Deus realiza em nós, a santificação. Terceira, a obra que Deus realiza por meio de nós, o serviço. Aleluia. Essa obra terá continuidade até vermos Cristo. E então será consumada. Louvado seja Deus. Seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Eu creio, 1 João 3:2. O apóstolo Paulo, ele se alegra em saber que Deus continua a operar na vida de seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Filipos. Aleluia, glória a Deus. E afinal, essa é a verdadeira base para a comunhão cristã jubilosa. Aleluia. Deus operando em nossa vida diariamente. Aleluia. Louvado e exaltado seja Deus. Meus irmãos e irmãs eternos em Cristo Jesus. Aqui encerramos, o capítulo 1, versículo 1 ao 6. E se assim o Senhor nos permitir, e se for de sua vontade, amanhã voltaremos mais uma vez. Que possamos viver diante desta palavra. Seja detalhista no que foi falado e guarda, viva esta palavra, e você vai ver o que acontecerá sobre a sua vida de uma forma especial e sobrenatural, que o Espírito Santo do Senhor irá fazer em tua vida, tá? Espero que você tenha aprendido mais um pouco, e pode ter certeza que eu também estou aprendendo, graças a Deus. Deus abençoe todos em o nome do Senhor Jesus Cristo.